Olá, paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica. Vamos pedindo a Deus as bênçãos sobre cada um de nós, para que nós possamos assim compreender um pouco mais da palavra e crescer espiritualmente. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti e queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Derrama a Sua glória, o Seu poder, a Tua unção e abençoa nossos pensamentos. Abra o nosso entendimento para que possamos crescer na fé. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para a irmã Rose, que já está interagindo conosco, e aos demais que forem chegando, interagindo, a paz do Senhor também, para que Deus possa falar no nosso coração nessa manhã, né? Dando-nos a instrução do que devemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus. E hoje vamos dar sequência à série de lição Espiritualidade Cristã. E hoje vamos para a lição número 2, que fala sobre a necessidade de santificação, e tem como título A Vida que Agrada a Deus. A leitura está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, e vamos já fazer essa leitura. Amém? Diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Senhor. Amém? Todos têm uma vida pregressa, têm uma história de vida, mas chega um momento em que precisamos nos voltar para Deus, né? Chega um momento em que devemos manter a nossa unidade com o Senhor, para que a nossa vida seja uma vida santa. É claro que não atingiremos 100% de santidade, né? Sempre haveremos de pecar. Agora, o que muda na vida do cristão é que o Espírito Santo de Deus revela o pecado, e assim nós oramos, pedimos perdão, e Deus tira de nós aquela vontade, tira de nós aquele pecado, tira de nós a satisfação por aquele pecado. Essa é a diferença. Agora, o cristão que continua preso ao pecado, continua sentindo prazer naquele pecado, aí ele precisa de um conserto maior com Deus. Ele precisa conversar com a liderança para explicar como está a sua situação, para que possa receber aí uma orientação caso a caso, para que possa melhorar a fé a ponto de buscar a santificação. Aqui em 1 Coríntios nós vimos Paulo relatando diversos pecados que são prejudiciais para a vida cristã, e são principalmente pecados sexuais, pecados contra a carne que Paulo fala, e que fere a santidade, que altera a santidade. O apóstolo Paulo ainda diz, né? Os pecados contra a carne, eles trazem consequências para a carne, ou seja, consequências para o corpo, né? Então precisamos estar atentos que muitas consequências nada mais são do que frutos de pecado, né? Consequências de pecado. Alguns fatos que acontecem na vida, no corpo, é preciso estar atento aí, porque são frutos de pecado. Então é confessar ao Senhor, é abandonar, e vai conseguir a mudança de vida necessária para buscar a santificação. A santificação, ela não é uma regra que a pessoa vai cumprir ou não. Ela é uma determinação. A partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a partir do momento que nós saímos da vida de condenação para salvação, nós temos que buscar a santificação, até porque
Deus é santo e, conforme a palavra, somente os santos habitarão com ele. Sabendo que nós somos insuficientes em santificação, Deus providenciou o sacrifício inocente de Jesus Cristo para que pagasse pelos nossos pecados. Mas isso, como o apóstolo Paulo bem lembra, não nos dá o direito de viver uma vida de perdição, uma vida de pecado, considerando que Cristo já pagou por nós, então podemos viver de uma forma libertina. Não, não é isso. Tanto que nas cartas paulinas, principalmente, ele condena muito a libertinagem, que é o ato da pessoa fazer o que bem quer, a viver como bem quer. E o apóstolo Paulo, ele orienta muito sobre isso, ele chama muita atenção sobre isso, e nós precisamos compreender que o mover de Deus, a graça do Senhor, ela nos completa, ela nos enche, ela nos transforma, ela nos regenera, mas tem algo que nós precisamos fazer, que dar espaço ao Espírito Santo. Aqui na lição, a introdução diz assim, né? Deus criou o homem santo para viver em santidade. No entanto, Satanás tentou frustrar o plano de Deus, levando Adão à desobediência. O pecado quebrou a comunhão que havia entre o Criador e criatura e corrompeu a vontade humana. O cristão reaproxima-se de Deus através do sacrifício de Jesus. Após sua conversão, começa um novo processo que é a santificação. Ela é gradual. A diretriz é a Bíblia Sagrada, fonte segura e completa que norteia o homem para a vida verdadeiramente santificada. Portanto, é um dever nosso, né, buscar a santificação, é um dever nosso ter cuidado com os pecados da carne, que são os pecados, principalmente os pecados sexuais e os pecados de vícios. Eles trazem sérias consequências e esfriamento de fé e distanciamento do Senhor. Paulo alerta para que nós possamos então viver em santidade, né, tomando cuidado com a vida, controlando a nossa vida de forma que possamos então agradar a Deus. A paz também para a irmã Lenilce, né, que já está interagindo conosco, e aos demais aí que estão participando dessa aula. Deus seja louvado. Vamos lá, a primeira parte da lição diz: opção ou consequência? Afinal, a necessidade da santificação, ela é uma opção da pessoa ou é uma consequência da salvação? Vamos lá. O que significa ser santo? A palavra santo significa separado. Portanto, quando somos chamados de santos, significa somos separados. E o que é essa separação do cristão? O cristão não faz mais parte do mundo. Ele foi separado para Deus. E como separado para Deus, o cristão ele passa a viver conforme a vontade de Deus e não mais como a vontade do mundo. Porque duas vontades imperam contra nós: a vontade de Deus e a vontade do mundo. A vontade do mundo significa a inspiração de Satanás para nos distanciar de Deus. Significa as artimanhas do diabo para nos afastar de Deus. E quando nós buscamos a santificação, significa que nós estamos cumprindo um dever nosso como cristão. E não é uma opção. Não é uma opção, eu vou ser santo se eu quiser. Esses dias uma pessoa até me perguntou sobre isso, né? Ele falou assim: Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno. A minha resposta para essa pessoa foi: se Deus não julgar o justo e o injusto, quem se torna injusto é Deus. E a Bíblia fala que Deus não é injusto. Pelo contrário, que Deus é justo. Então, pelo caráter de justiça de Deus, ele haverá sim de separar o santo do perverso, né? O justo do injusto. Aquela pessoa que obedeceu, separar daquele que desobedeceu. Então, essa separação ela é natural. Ela é natural. E faz parte do caráter de Deus, porque ele é santo.
e nós também devemos viver em santidade. E aí as pessoas geralmente falam: mas eu não consigo, eu não tenho força de abrir mão de certas coisas. Porque isso que aquilo. Consegue sim. Primeiro é ter uma vida de oração. Segundo, uma vida de leitura e meditação na palavra, porque a palavra de Deus vai revelando o que precisa ser mudado em nossas vidas, e a partir daí nós vamos santificando, nós vamos mudando o que precisa ser mudado. Nós vamos transformando a nossa vida de forma que possamos então agradar a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor pelos esclarecimentos que Ele nos dá, para que nós possamos então buscar a perfeição dos santos. A santificação é um processo destinado a separar o homem do pecado e torná-lo útil ao serviço do Senhor. Portanto, a pessoa que está em pecado, ela não tem ânimo para servir no reino de Deus. A pessoa que está em pecado, ela não consegue se engrenar nas atividades da igreja, né? Desanima, sente vontade de sair, sente vontade de parar, às vezes até começa a fazer alguma coisa, mas não continua. Tudo isso é consequência do pecado, né? O pecado, Deus é santo e Ele não aceita a aproximação do pecado. Então, para nós servirmos na obra do Senhor, para nós estarmos ali como crentes autênticos e verdadeiros, o primeiro passo é abandonar o pecado. Ninguém que está em pecado se sente à vontade diante de um Deus santo. Ninguém que está vivendo em pecado consegue se manter estável na fé. Então, o princípio é abandone o pecado. Abandone o pecado para que você ganhe força, para que você possa estar na presença de Deus. Abandone o pecado para que você adquira a resistência espiritual necessária para que possa então se colocar na presença de Deus. Ainda sobre opção ou consequência da santificação, a parte B aqui diz: ser santo não é uma opção do cristão, é um dever. E toma como base Hebreus capítulo 12, versículo 14, que está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma coisa é a pessoa praticar um pecado que ele não sabe ainda que é um pecado, que ele ainda não conhece como pecado. Mas à medida que ele vai lendo a Bíblia, que ele vai meditando na palavra de Deus, ele vai tendo a revelação do certo e do errado. Ele vai tendo a revelação do que pode e do que não pode. E à medida que ele vai tendo a revelação, ele tem que fazer um exame de consciência para ir tirando da sua vida aquilo que impede a graça de Deus. Então, se a pessoa tenta aproximar de Deus com um pecado consciente, sabendo que é pecado e está praticando, essa pessoa não vai ter força para estar na presença de Deus. Essa pessoa, ela vai começar a lutar contra Deus, ela vai querer que Deus aceite o seu pecado, ela vai querer que Deus aceite aquela condição, e Deus não vai aceitar, né? E Deus não vai concordar. E é por isso a pessoa esfria espiritualmente, por isso a pessoa desanima da fé, por isso a pessoa afasta das coisas de Deus, porque ela prefere o pecado, né? Ela não abre mão do pecado. Então, é pecado da carne ou pecado do espírito, não importa, né? Todo pecado leva a um distanciamento de Deus, né? Toda forma de pecado faz com que a pessoa se distancie de Deus. Então, a necessidade de santificação é um dever cristão para o bom relacionamento com Deus, e não é uma opção, é um dever nosso como cristão, né? Quando alguém nasce de novo, as pessoas logo começam a perceber que alguma coisa está mudando naquela pessoa. A pessoa muda o palavreado, muda o comportamento, muda as práticas, né? Não consegue mais viver em pecado, não consegue mais viver na comunhão com a carne ou na comunhão
com os espíritos das trevas. Quando a pessoa se converte de verdade, ela busca uma aliança com o Senhor, ela busca uma comunhão santa com o Senhor, ela busca uma comunhão constante com o Senhor, né? Então, e é isso que vai fazer com que a pessoa cresça espiritualmente, se fortaleça espiritualmente e passa a compreender as coisas de Deus e passa a se agradar das coisas de Deus. Tem pessoas que não conseguem se agradar das coisas do reino, né? Não consegue sentir satisfação naquilo que é espiritual, né? Não consegue orar, não consegue meditar a palavra, não consegue cultuar, não consegue ser frequente. Tudo isso é falta de santidade, né? Está faltando santidade. E o que faz com que a pessoa resista? O prazer pela carne, o prazer pelo pecado, o prazer em continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. E nós, se nós somos de Deus, nós temos que agradar ao Senhor. Ah, mas eu vou abrir mão do que eu gosto muito. Abra mão disso que você gosta muito, que você vai conseguir perceber que existem coisas que você gosta muito mais. Quando você abre mão dos prazeres do mundo, você se aproxima de Deus e você passa a sentir um prazer muito grande pelas coisas de Deus. E é natural. É natural. É uma transformação que vem de dentro para fora. É uma transformação que gera satisfação. É uma transformação que te fortalece, que faz com que você encontre no Senhor todas as razões da sua vida, todos os motivos de alegria e felicidade da sua vida. Aqui também diz: a santificação é uma transformação progressiva. O nosso relacionamento diário com Deus vai fazendo com que nós abandonamos as práticas que até então nos acompanhavam. Conforme nós vamos orando mais, nos envolvendo mais na obra de Deus, nos envolvendo mais no estudo da palavra, nos envolvendo mais com as atividades do reino, nós vamos perdendo o prazer e a satisfação pelas coisas da carne, pelas coisas do mundo. O cristão que não evangeliza, o cristão que não prega a palavra, o cristão que não anuncia o reino, o cristão que não dá testemunho daquilo que Deus tem feito em sua vida, a tendência desse cristão é esfriar. A tendência desse cristão é se acabar espiritualmente. Então nós temos que ter um envolvimento na obra do reino que é para o nosso bem. Por que eu me mantenho na obra de Deus? Por que eu insisto em continuar na presença de Deus, servindo ao Senhor, fazendo aquilo que faço? Porque senão eu vou esfriar. E se eu esfriar, eu vou morrer na fé. Então há essa necessidade. E isso não me serve de peso. Pelo contrário, me dá alegria e satisfação. Cada vez que ouço um testemunho, cada vez que escuto alguém falando alguma coisa do que Deus tem feito, me alegra, me dá satisfação e me dá um prazer muito grande para continuar fazendo. E tudo que o inimigo quer é que nós venhamos esfriar na fé, que venhamos não praticar as coisas do reino, não ter um compromisso na obra de Deus, não ter um compromisso no reino de Deus. É tudo que o inimigo quer. E se nós não nos envolvermos de cabeça nas coisas de Deus, vai esfriar. Nunca vai ser aquele cristão espiritual, vai ser sempre aquele cristão arrastado. Vai ser sempre aquele cristão que precisa de incentivo, precisa que alguém está puxando pela mão, que alguém precisa estar despertando, chamando. E nós precisamos então desenvolver a nossa espiritualidade de forma que nós possamos ter a firmeza não só de caminharmos, mas também de motivar em outros, né? De chamar outros, de evangelizar, de levar a palavra de Deus para outros. Portanto, se entregue ao Senhor, né? Viva conforme a vontade do Senhor, se envolva na obra de Deus, fazendo aquilo que você pode fazer e sabe fazer. Se você não tem habilidades para fazer qualquer coisa
dos serviços eclesiásticos da igreja, faça os serviços comuns. Ajude na jardinagem, ajude na manutenção, ajude na limpeza, ajude na evangelização. A evangelização todos devem e podem e têm o dever de fazer, né? Ide por todo mundo e fazer discípulo, é uma obrigação para todo cristão. Portanto, anunciar a morte de Jesus até que ele venha, anunciar o evangelho da salvação, que é o perdão dos pecados, pelo ato da cruz, é um dever de todo cristão. E não tem essa de dizer, eu não ajudo, não evangelizo porque eu não sei pregar a palavra. Ora, a mensagem da cruz, todos sabem, né? Porque somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que a nossa aproximação com Deus é pelo sacrifício de Jesus na cruz, que perdoa os nossos pecados, e que assim nós estaremos em plena comunhão com o Senhor e em plena santificação, nos preparando para voltar para Deus, nos preparando para regressar ao Senhor, nos regressando para voltar para os céus, porque essa é a vontade de Deus para nós. É esse o projeto de Deus para nós. A segunda parte da lição fala a participação do homem na santificação. Sabemos que a santificação é obra do Espírito Santo, mas será que nós temos alguma contribuição? Total. A nossa contribuição com a santificação é total, porque a santificação é obra do Espírito Santo, mas nós temos que permitir. Como que nós vamos permitir? Primeiro, resistindo ao mal. Vem aquela vontade, vem aquele pensamento, vem aquele desejo, vem aquele fervor, mas temos que controlar. Temos que aprender a controlar as nossas vontades que não louvam ao Senhor. Temos que aprender a renunciar os prazeres que desagradam a Deus. Temos que aprender a renunciar aquilo que não é bom para o nosso relacionamento com Deus. Vamos citar um exemplo aqui, né? Marido e mulher. Para o casamento dar certo, tem que ter renúncia. O homem abre mão de certas coisas, a mulher abre mão de certas coisas, e assim vai, para que haja, para que um não cause qualquer dúvida no outro e para que um não ofenda o outro. Não é assim? A vida de casada, a pessoa abre mão de algumas coisas para poder agradar o outro, né? Porque por ele mesmo continuava fazendo. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus é como o nosso casamento com Deus. Portanto, nós temos que abrir mão de certas coisas para que possamos agradar a Deus. Temos que abrir mão de certos privilégios, certos prazeres, para que nós possamos continuar agradando a Deus. E qual é a nossa participação? Primeiro, deixar Deus agir em nosso coração. Quando nós permitimos que Deus age em nosso coração, Ele vai agir impedindo que nós façamos algumas bobagens, né? Alguns pensamentos, vem, e aí Deus coloca na nossa mente para renunciar. Vem algumas vontades, vem, e aí Deus coloca em nossa mente para resistir, não fazer. Vai vir algumas atitudes, alguns comportamentos antigos? Vem. Mas aí Deus nos dará sabedoria e força para poder combater. E nisso nós vamos santificando, vamos contribuindo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, né? Resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? Resistir ao pecado. É ter vontade de fazer e não fazer. É vir na mente aquele pensamento para fazer, mas aí você lembra, isso desagrada a Deus. E não faz. E renuncia. É isso que é
o nosso dever cristão. É isso que é fazer a vontade de Deus. É isso que é fazer a vontade do Senhor. Aproximar do Senhor. Santificar do Senhor. Amém? Deus não vai contra a decisão de ninguém, tá? Nós temos livre-arbítrio e por mais que nós estejamos errados, Deus não sai nos arrastando à força. Ele nos dá convencimento, ele nos dá a palavra, ele usa a pessoa para nos alertar, mas ele não impede que nós façamos o que queremos. Nós adquirimos o livre-arbítrio e nós temos o direito de escolha. Então é nós que vamos escolher se queremos agradar a Deus ou se queremos agradar a Satanás. Só existe duas condições. Não existe o meio termo. Esse é um jogo sem empate. Não tem 1-1 nesse jogo, né? Esse jogo ou é de um lado ou é de outro. Ou você agrada a Deus ou você agrada a Satanás. É isso que a palavra de Deus nos orienta, né? Que nós devemos estar atentos, porque ou agradamos a um ou agradamos a dois. Né? É impossível agradar dois senhores. É impossível fazer a vontade de dois senhores que têm vontades tão diferentes, né? Que têm vontades. A vontade de Deus é a nossa santificação e a vontade de Satanás é a nossa perversão. Então são vontades totalmente diferentes que não se alinham e não tem como conviver com as duas. Ou agradamos a um ou desagradamos a outro. Então, como cristãos, nós temos que viver para agradar a Deus. E isso é a nossa contribuição, essa é a nossa participação no processo de santificação. Uma outra forma de contribuir com a santificação é andar diariamente nos caminhos do Senhor. Aqui na lição diz assim, né? Diante de duas ou mais opções, as dúvidas poderão aparecer. Nesse caso, o que fazer? As respostas sempre serão encontradas na palavra de Deus. Ler a Bíblia, ela vai nos orientar sobre a vontade de Deus. Ler a Bíblia vai nos despertar contra o pecado. Ler a Bíblia vai direcionar a nossa vida de forma que agrada a Deus. E é isso que nós temos que fazer diariamente. Diariamente nós temos que andar conforme a palavra, caminhar conforme a palavra, porque isso nos levará de volta aos céus. Isso fará com que nós faremos morada eterna com o Senhor. A nossa vida não é uma vida humana, é uma vida carnal que vai, depois de morte, acaba tudo. Não. Depois da morte, a vida continua. Só que ela continua eternamente, sem volta. Ou na presença do Senhor, ou nas mãos de Satanás. Então, nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso destino, enquanto nós estamos vivos. Nós temos que cuidar do destino da nossa alma enquanto nós estamos vivos, porque depois que morreu já era. O apóstolo Paulo ele escreve assim, né? Ao homem compete morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo. Portanto, o que você fez em vida é o que vai determinar o seu destino final. O que você fez em vida é o que vai destinar a sua alma. Se você viveu para o Senhor, ao morrer, você vai seguir para o Senhor. Se você viveu para o pecado, para a carne, aceitou a indução de Satanás, quando morrer, será entregue a ele. A Bíblia ali na morte de Moisés, né, fala da disputa pelo corpo de Moisés. Né? É claro que ali o sentido é que Deus não queria que o povo idolatrasse e pranteasse pela morte de Moisés para que fosse levantado um outro líder, que no caso foi Josué, né? Para que o povo não ficasse ali idolatrando o corpo de Moisés. E Satanás queria que o povo fizesse, que o corpo de Moisés voltasse para o meio do povo, para que tivesse aquela idolatria ao corpo de Moisés. Né? Então ali você mostra o seguinte, que na nossa morte, tem um anjo de Deus e tem um anjo das trevas para colher o nosso espírito.
Quando o corpo morre, o espírito se desprende. E aí, para quem que você vai entregar o seu espírito? Para um anjo do Senhor, para que ele possa levar o teu espírito para a glória de Deus? Ou vai entregar o seu espírito para um anjo das trevas, para que possa levar a tua alma e entregar definitivamente a Satanás? A escolha é nossa, Deus nos dá o livre-arbítrio. E quando nós vivemos em santificação, nós estamos renunciando a nós mesmos, estamos abrindo mão de coisas que gostamos para agradar a Deus. E a recompensa? A recompensa ainda nessa vida nós teremos. Você vai aprender a sentir satisfação pelas coisas de Deus. Ainda nessa vida você vai ter recompensas, porque Deus vai te abençoar. Agora, a maior recompensa é na eternidade. A maior recompensa é no futuro. A maior recompensa é quando Cristo voltará para buscar a sua igreja, né? Quando Cristo voltará para buscar os seus. Essa será a maior recompensa, porque faremos morada eterna no reino da glória. Aparece lá em Apocalipse capítulo 21, né? Depois você dá uma lida aí em Apocalipse capítulo 21 para você ver as maravilhas dos santos. As maravilhas dos santos. Tem muitas pessoas que não gostam de ler o livro de Apocalipse porque fica com medo. Eu tenho medo, ali fala muita coisa cabulosa. Mas as coisas que causam medo não é para o cristão santo. Para o cristão santo, quando você lê o Apocalipse, você só vê coisas maravilhosas. Quando você lê o Apocalipse, você está no projeto de Deus, nos planos de Deus, conforme a vontade de Deus, você só sente maravilhas. Você se sente maravilhado. Agora, quando a pessoa está com o espírito aí contaminado pelo mal, quando vai ler ali o Apocalipse, bate um desespero, bate uma aflição. E aí, o que fazer? Renuncia, se arrependa, abra mão daquilo que é prazeroso para a carne, para aquilo que é bom para a carne, né? Abra mão e viva a santidade, viva conforme o propósito de Deus. Mas eu não aguento. Ore mais, jejue, faça consagração, que você vai encontrar força espiritual para poder resistir ao mal. Vamos lá, dando sequência sobre a participação do homem. Então, diariamente, nós temos que buscar a nossa santificação. A santificação, a santidade, ela é resultado do poder da palavra de Deus. Jesus declarou em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Vós estejais limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quando você ouve a palavra, quando você lê e medita na palavra, ela fala contigo. Se você der ouvido, se você colocar em prática, a sua vida muda. Agora, se você ouvir e deixar para lá, não muda nada na sua vida. Pelo contrário, vai piorando, porque a pessoa que tem a sã consciência e não pratica, torna-se pior do que aquele que não conhece a palavra. Torna-se pior do que aquele que não sabe das coisas do reino de Deus. Não conhece as promessas do reino de Deus. Portanto, como cristãos, então, devemos santificar, devemos buscar a integridade, buscar aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que é certo, não se pautar por aquilo que ouve, por aquilo que vê, por aquilo que induz, mas se pautar pela palavra de Deus. O guia do cristão não é uma outra pessoa, não é um influencer, não é alguém ali que está, às vezes, até falando coisas bonitas, né? O guia da vida do cristão é a Bíblia. É a Bíblia que deve falar aos nossos corações. É a Bíblia que deve nos conduzir para a santidade, para a santificação. Então nós devemos estar atentos e preparados para as coisas do reino de Deus.
a morte da velha natureza, né? Para ser santo é preciso fazer morrer o velho homem e suas paixões. É necessário extrair o veneno do pecado que está no coração. Veja, quando uma serpente pica alguém, o veneno daquela serpente começa a circular pelo corpo através da corrente sanguínea. O que não pode é deixar que aquele veneno chegue ao cérebro. Se chegar ao cérebro, aí é fatal, a pessoa morre. Então, o que fazer? Nós devemos tomar um soro que vai cortar o efeito do veneno, né, que vai neutralizar o veneno, e assim a pessoa vai se recuperando até voltar ao seu estado normal. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. O pecado, ele é uma picada de serpente, por isso que lá no Éden, Satanás foi picado, apareceu em forma de serpente, né? A serpente, quando pica, o pecado, quando nos fere, ele lança o veneno. E se o veneno do pecado começar a circular pelo corpo, se o veneno do pecado começar a andar pelo corpo, aí ele começa a despertar outros pecados. Ele começa a despertar outras vontades, né? Começa a fazer com que nós estejamos entregues de alguma forma às coisas carnais, às coisas prazerosas à carne, não aquilo que dá satisfação ao espírito. Portanto, devemos estar atentos e saber triar para que nós possamos então saber conduzir a nossa vida espiritual. Ser santo é uma determinação das Escrituras. Não se trata de algo optativo, mas é imperativo divino. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação é impossível agradar a Deus. E qual é o conselho que a Bíblia nos dá, né, sobre isso? Que nos momentos de fraqueza devemos buscar ao Senhor em oração. Cada vez que o pecado vem, ore, ali mesmo. Se você está no ambiente de trabalho, se retire ali um pouquinho, vai num lugar, vai no banheiro, vai no pátio e faça uma oração. Se você está na sua escola e o pecado vem, aí você se retira ali, vai num lugar isolado, fala com Deus e fala: Deus, olha o pecado tentando me seduzir, né? Olha o pecado querendo me tragar, né? Me dê força, me dê sabedoria, né? Me dê resistência ao mal. Então, onde você estiver que o pecado te atrair, ore, fale com Deus e conte para Deus. Fala: Deus, olha aí o pecado me seduzindo, olha o pecado me atraindo, me dê força, eu não posso declinar, seja lá o que for, né? Seja lá qual for o pecado. Então, cabe a você contribuir com o Espírito Santo, cabe a você resistir ao mal. Resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. E a pessoa acha que é esperando o diabo aparecer ali em forma de capeta para ele resistir. Não, é através das suas vontades. O diabo aparece para você através das vontades. Ele vai colocando vontades na sua vida, e se você for permitindo, significa que você está sendo atraído pelo diabo. Então, fuja dessa perdição e busque a santificação para que o Senhor seja louvado e glorificado na sua vida. A paz também para o nosso irmão Mário, interagindo conosco, que Deus seja louvado e glorificado. Vamos lá, a terceira parte da lição fala como a santificação se processa. Primeiro, limpando a nossa mente dos pensamentos ruins. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos fala a respeito do domínio da nossa mente, né? E que nós precisamos renovar nossa mente. Diz assim, né? Depende também, o texto depende muito da tradução, mas diz assim: não se conformeis com esse mundo, mas buscai a renovação da sua mente. Não se conformeis com esse mundo, mas buscai a renovação da sua mente. Romanos capítulo 12, 2. Algumas traduções, o texto é diferente, assim, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. O que quer dizer esse versículo lá de Romanos 12, 2?
que você não deve sentir satisfação pelas coisas do mundo, por aquilo que vem na sua cabeça, que entra nos seus pensamentos, mas que você tem que ter resistência para buscar a renovação da sua mente. E você só consegue renovar a sua mente orando e meditando na palavra. Não existe outra regra. Pode fazer hipnose, pode fazer semi-hipnose, pode fazer imersão profunda, pode fazer o que for, que se você não colaborar com o Espírito Santo, não terá santificação. Não terá santificação. A obra da transformação da mente, ela é obra do Espírito Santo. É Ele que muda o nosso pensamento. É Ele que muda a nossa cabeça. Então nós temos que ter consciência disso e permitir que o Espírito Santo age, mudar os nossos pensamentos. Nós temos que ter consciência dos pensamentos ruins e chegar para Deus em oração e falar: Senhor, olha o que eu estou pensando. Veja o que está entrando na minha mente. Tira isso, né? Não deixe isso criar raiz, não deixe isso criar força dentro de mim. Apague isso, não deixe isso acontecer. Era assim que Davi orava. Olha as orações de Davi nos Salmos, né? Ele era sincero com Deus. Ele chegava para Deus e falava: Senhor, olha aí, esse pecado está me perseguindo, esse pecado tal tá me atraindo, né? Me livra disso, me dê força, me dê sabedoria, me dê resistência. É assim que deve ser a oração do cristão, diante daquilo que é carnal, diante daquilo que é pensamento ruim, diante daquilo que está sendo planejado na mente. Então nós devemos limpar a nossa mente, né? O papel do cristão é zelar pela limpeza de sua mente, de modo que ela esteja apta para ouvir a voz do Espírito, informando a respeito da vontade do Pai Celestial. Hoje nós temos um problema sério aí que contamina as mentes: a internet livre. Hoje não tem mais censura. Qualquer pessoa em qualquer idade vê de tudo. Na minha adolescência, ali no meu tempo da minha geração, certas coisas só se aprendia depois dos 18 anos. Né? Antes disso era total inocência ali. No entanto, hoje até as criancinhas estão tendo acesso àquilo que é imundo, àquilo que é impuro. A internet livre, ela vem destruindo a humanidade. Né? E agora a inteligência artificial, o próprio criador da inteligência artificial, ele fala que a humanidade não está preparada para usar, mas já está aí. Já está na mão de cada um, está aí na palma da mão de cada um. E aí, como fazer? Se a humanidade não está preparada para ter acesso à inteligência artificial, o que será do futuro da humanidade? Dominado pelo que recebe pela internet livre. Né? Dominado pelo que recebe, atrativo aos olhos e aos ouvidos. Né? Porque aquilo que está na internet é extremamente atrativo. As pessoas perdem, pesquisa recente aí do G1, o brasileiro fica 4 horas por dia, no mínimo, em redes sociais. 4 horas por dia em redes sociais. 4 horas por dia é a metade da jornada de trabalho. 4 horas por dia é o tanto que se estuda numa escola ou numa faculdade. Agora imagine, o brasileiro está jogando fora 4 horas da sua vida diária com coisas fúteis, com piadinhas, com sensualidade, com fofocas, com mentiras, com notícias falsas, com bobeira, né? Com bobeira. A internet é uma ferramenta importante? Mas temos que saber usar. Ela é importante, ela é útil, muito, mas temos que saber usar. Temos que ter racionalidade. E agora eu fico vendo algumas mães, né, que não querem ter responsabilidade com seus filhos. Né, a primeira coisa que faz é comprar um celular para a criança, joga na mão da criança para se ver livre daquela criança. Né,
para não ter trabalho. Né? Eu vou jogar ali que fica quietinho com o celular na mão. Fica quietinho com o celular na mão, mas está tendo acesso àquilo que contamina a mente. Está tendo acesso àquilo que deturpa a mente. Aquilo que envenena a mente. Porque a internet ela está sem controle. Sem controle. Portanto, devemos usar essa ferramenta tecnológica para o bem, para expandir o reino de Deus, para proporcionar a palavra de Deus chegar a muitos, para proporcionar que a palavra de Deus alcance muitos. Né? Essa é a vontade de Deus quando permite que uma tecnologia chegue, para que seja útil para nós. Para que seja útil para nós. Santos Dumont, ele viveu uma grande frustração na vida. Santos Dumont foi aquele cientista brasileiro que criou o avião, né? Que conseguiu colocar um objeto mais pesado do que o ar para voar. E a proposta de Santos Dumont era aperfeiçoar e agilizar o transporte. Era criar um meio de transporte que não tivesse obstáculo e que pudesse ser rápido. Quando ele viu o avião sendo usado como arma de guerra, ele se sentiu culpado, ele se frustrou, ele se deprimiu e ele se acabou. Né? Porque ele se sentiu culpado. A culpa foi dele? Claro que não. Ele foi um sábio usado aí para criar um meio de transporte, um equipamento que pudesse agilizar o transporte. Até aí tudo bem. Agora, quem deturpou não foi ele, foi a mente perversa da humanidade. E assim vai, né? Tudo que é criado como ferramenta tecnológica, tudo que é criado como instrumentos, ferramentas, equipamentos, máquinas, vem para facilitar a vida. Mas somos nós que decidimos se aquilo vai facilitar a nossa vida ou se aquilo vai escravizar a nossa vida. A decisão é nossa, de acordo de como vamos usar, de como vamos aperfeiçoar. Vamos lá, a terceira parte, como a santificação se processa. Né? Então, primeiro, limpando a nossa mente. Uma outra forma da santificação ser processada em nós é aceitar a vontade de Deus. Então, primeiro é limpar a nossa mente. Vem pensamento ruim? Vem. Mas ore. Deus tira esse pensamento. Vem vontade ruim? Vem. Mas ore e peça a Deus para tirar. Vem aquela sedução do pecado? Vem. Mas você tem que orar para Deus tirar. Você vai ver e você vai ouvir coisas. É inevitável. Que você vai ver que vai escutar certas coisas. Agora, aceitar ou rejeitar está em suas mãos. É uma decisão tua. Vamos lá, aceitando a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus, ela produz edificação em nós. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela é santa. A vontade de Deus nos leva de volta a Ele. A vontade de Deus nos purifica. A vontade de Deus nos santifica. Então devemos ter isso em mente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nunca esqueça disso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus contraria a sua vontade, abra mão da sua vontade e aceita de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que no primeiro momento vai te causar estranheza, mesmo que no primeiro momento não vai ser agradável para você, mas depois você vai entender a importância. Mas depois você vai entender o valor. E depois você vai entender o quão maravilhoso é o nosso Deus. A vontade de Deus, né? É agradável, pois é gratificante ser alvo da atenção de Deus. Né? Como é bom você saber que Deus se interessa por ti. Quando você ouve a palavra, quando você lê e medita na palavra, e ela fala doendo, ela corta, você tem que agradecer a Deus e falar: obrigado, Senhor, tu me ama e está me corrigindo. Obrigado, Senhor, tu me ama e está me trazendo de volta para a sua presença.
É, a vontade de Deus, ela também é perfeita porque produz a santidade em nossas vidas. Ela é agradável porque nos leva à presença de Deus e nos dá um valor a Deus, diante de Deus. E ela é perfeita porque ela produz a santidade em nós. Nós devemos ter cuidado quando vêm as vontades e os pensamentos e os desejos, porque vêm certos lixos para a nossa mente. E esses lixos ficam na nossa mente. Então você precisa ocultar isso da sua mente, retirar isso da sua mente. E aí, tem uma fórmula mágica para tirar alguma lembrança, para tirar alguma coisa que ficou marcada na sua mente? Não tem. Não tem nenhuma fórmula mágica para você apagar pensamento. Mas existe um poder capaz de apagar. É o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele remove o pensamento que te oprime. Ele te coloca no esquecimento aquilo. Ele joga aquilo para o esquecimento. Ele faz com que você esqueça e não lembre mais. E se alguém te fizer lembrar, aquilo não vai te doer mais, aquilo não vai te aguçar, aquilo não vai despertar mais nada em você. Então permita o Espírito Santo fazer essa limpeza na sua mente. Permita o Espírito Santo limpar a tua mente. E como que ele vai fazer isso? Através da palavra. Não tem como escapar da Bíblia, tá, crente? A Bíblia é para ser lida e meditada diariamente. É essa a orientação. Ler e meditar diariamente. Não tem como viver cristianismo sem a Bíblia, tá bom? Guarde bem isso. Portanto, tenha em mente aquilo que é a vontade de Deus, né? Tenha em mente aquilo que é o desejo de Deus e permita o Espírito Santo apagar os lixos que estão na sua mente, né? Pensamentos, vontades, desejos, lembranças, saudades. O Espírito Santo arranca tudo, né? Ele limpa tudo, ele transforma a pessoa. Amém? Louvado seja Deus. E a outra forma de processar a santificação em nós é desenvolvendo a salvação. Mas espera aí, a salvação não é obra do Calvário? Jesus já não morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos? Sim, mas nós diariamente precisamos fazer um concerto com Ele. Mas nós diariamente precisamos nos achegar a Ele, porque senão apaga a fé e nós não vamos crer que o sangue de Jesus tem poder para nos salvar. Que o sangue de Jesus, que a morte dele naquela cruz, purifica os nossos pecados. Se a gente não alimentar isso diariamente, se a gente não colocar em prática isso diariamente, vai apagar. Vai apagar. Os lixos de nossa mente vão nos devorar, vão nos consumir, vão nos sufocar e vão impedir que nós sejamos abençoados. Paulo orienta que cada um deve desenvolver a sua salvação. Nossas prioridades devem ser estabelecidas de modo a manter sempre Deus em primeiro lugar em tudo que formos fazer. Então, Deus tem que ser prioridade na sua vida. Você está saindo de casa para ir para o trabalho? Ore e fale: Deus, estou indo trabalhar, que o meu dia de trabalho seja para a sua glória, seja para o seu louvor. Que esse dia seja para testemunho da sua vontade, seja para testemunho da sua graça, que seja para testemunho do seu mover. E Deus vai te abençoar e Deus vai mover a sua vida. Uma mente santificada, né? A mente, ela coordena nossas ações. Primeiro imaginamos, planejamos e então colocamos em prática os nossos projetos. Por isso, quem tem a mente santificada age de modo agradável a Deus. O Novo Testamento menciona mentes carnais, pervertidas e corrompidas, em Colossenses capítulo 2, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Esta é uma característica dos homens ímpios.
O cristão tem a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Seu pensamento é voltado para o que é celestial, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 2. Isso promove santificação e afastamento do pecado. Quando a nossa mente está voltada para Deus, quando os nossos pensamentos estão fixados na palavra de Deus, nós agradamos a Deus. E agradando a Deus, tudo vai bem em nossa vida. Agradando a Deus, tudo dá certo em nossa vida. Agradando a Deus, tudo torna-se favorável em nossa vida. Então, se algo não está bem, ore e fale com Deus. Aonde é que eu estou atrapalhando o Espírito Santo agir na minha vida? Aonde é que estou atrapalhando o seu mover em meu favor? Eu tenho certeza que Deus vai te trazer a revelação e você vai ser abençoado. Amém? Em nome de Jesus, que essas palavras possam te abençoar. A conclusão diz assim: o crente santificado não está preocupado com o que o mundo dirá a seu respeito, porque ele vive para Deus obedecendo. Deus criou o homem para uma vida santa, abundante e feliz. O testemunho do crente em renovação não pode estar condicionado ao mundo, mas subordinado unicamente à orientação bíblica. O padrão de Deus para seus filhos é a palavra de Deus, onde encontramos os ensinos de Cristo para os homens viverem na verdade. Amém? Essa é a conclusão dessa aula que falou sobre santificação. Depois nós vamos já salvar essa aula e daqui a pouco já vai estar aí disponível, tanto no Facebook quanto no YouTube. O YouTube, o canal da igreja é IEMM TV. IEMM TV, lá no YouTube. Vai lá, inscreva-se, sempre que tem algum vídeo novo é postado lá e pode atualizar. E lá tem coisas que não tem aqui no Facebook também, né? Inscreva-se no nosso canal também no YouTube para que possa dia a dia a gente conversando, compartilhando estudos e mensagens para que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém? Deus seja louvado. Se essa palavra falou ao seu coração, coloque em prática. Se você acha que pode servir para alguém, copie o link e manda para essa pessoa, para que essa pessoa também seja abençoada. Amém? Se você está em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Não é show, não é espetáculo, é culto a Deus. É um momento em que você entroniza com o Espírito Santo. É um momento em que o poder de Deus move a nossa vida e existe ali em nosso meio milagres, sinais e maravilha. Toda semana temos testemunho do que Deus tem feito, porque o nosso culto não é show, não é espetáculo. É unção e poder. Esteja conosco na Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé. Tenham todos um bom domingo e que Deus abençoe a todos. Amém.